A paz do Senhor, minhas irmãs, para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui mais um dia com vocês e hoje, né, tendo a oportunidade de falar sobre essa mais uma mulher da Bíblia. Quero muito agradecer o convite e a confiança da pastora Valquíria, porque eu não sou pregadora, né, mas eu falo do amor de Jesus e falo com muito amor no meu coração. É um prazer para mim. Então, nós passamos essa semana meditando no Evangelho de João, no capítulo 4, e vamos estudar hoje sobre a mulher samaritana. É uma passagem bastante conhecida, porém a biografia ela é curta, ela não nos dá muitas informações sobre essa mulher. Mas essas informações que nós temos é mais que suficiente, né, para entendermos o porquê Jesus foi ao seu encontro e porque essa história foi registrada na Bíblia. Então, se ela está na Bíblia, é porque grandes lições tem para nós. Então, a palavra do Senhor, ela sempre se renova. E hoje não vai ser diferente. Eu creio que assim como falou ao meu coração, também irá falar ao coração de vocês. Falar dessa mulher é um desafio. Nós tivemos 14 encontros aqui, desses 14, né, para falar sobre 14 mulheres da Bíblia e todas citadas pelo nome. Então, essas mulheres que estavam sendo citadas tinham referências positivas, referências de virtuosa, juíza, profetisa, fiel a Deus, mulher de oração, Maria, né, que gerou o Salvador do mundo, pacificadoras, temente a Deus. Mas agora nós vamos estudar sobre uma mulher que o seu nome não é citado e infelizmente há um preconceito, muitas das vezes quando falamos sobre a mulher samaritana, porque muitos lembram do pecado, né? Do pecado que é falado, de como foi a vida dela antes desse encontro com Jesus. E hoje nós vamos ter, eu creio, uma nova visão. Nós vamos passar a enxergar essa mulher após esse encontro. O Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo, nós vamos adiantar e falar a partir do 3º, que diz: Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aqui nos deixa claro que o destino de Jesus era a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. Aqui diz que Jesus tinha essa necessidade, nos mostrando que um propósito de Jesus, né, em passar por essa cidade. E aí a gente para e pensa, o que faria Jesus em uma cidade conhecida como uma terra amaldiçoada? Uma cidade onde muitos não queriam passar por ela, entrar ali e conviver com os moradores daquele lugar. Nós sabemos que os judeus não se misturavam com os samaritanos, eles consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro. Então eles eram israelitas que se misturaram com outros povos. Então essa região de Samaria era uma região de Israel, que por causa dessa divisão, né, quando teve a divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul, Samaria se torna uma espécie de capital de Israel, uma segunda capital. E quando a Síria tomou Samaria, o rei assírio deportou muitos israelitas, então para outras terras do império, e também trouxe para cá outros povos. Então houve essa mistura com os estrangeiros e esses povos adquiriram outros costumes, né, outras formas de adoração, muitos pagãos adorando outros deuses. Então era um povo rejeitado. E a rota mais curta entre Judeia e Galileia era sim passando por Samaria. Mas como esse povo rejeitava o samaritano, eles preferiam pegar desvios, porque a indiferença entre os judeus e os samaritanos era muito grande. Então esses judeus rigorosos, para evitar essa impureza, então eles contornavam Samaria, faziam uma viagem mais longa. Então, quem era natural de Jerusalém jamais aceitaria esse convívio com os samaritanos, por conta da sua cultura, da sua forma de culto. Muitos, quando queriam ofender Jesus,
tentavam compará-lo com um samaritano. Quando a gente vê, né, aquela passagem na ocasião que Jesus estava expulsando os demônios e os judeus estavam indignados com o ministério de Jesus, o que eles falaram? Eles falaram que Jesus estava expulsando em nome de Beelzebu e que, além de tudo, era um dos samaritanos. Então essa era uma forma de ofender. Ninguém queria ser comparado ou ser chamado de samaritano. Então esses judeus evitavam a todo custo ter qualquer tipo de contato. Mas era de costume os judeus saírem da Judéia para irem à Galileia. Só que todas as ocasiões eles faziam isso, eles davam a volta, eles iam viajando por caminhos mais longos para evitar. Então existiam esses dois caminhos. Um deles, eles tinham que atravessar o Rio Jordão, subindo pela Pérea, e o outro caminho era seguindo pela margem do mar, ou seja, caminhos muito longos. Dentro dessa região, eles eram, né, pessoas inferiores, considerado uma região de segunda categoria. Eles tinham o seu próprio monte, seus próprios deuses, suas próprias formas de adoração, e os judeus repudiavam isso. Então, os samaritanos era sim considerado esse povo impuro, pois eles consideravam que eles tinham sido contaminados, os assírios, né, na época do cativeiro babilônico. Mas nesse texto aqui, essa é uma parte muito interessante, é que fica claro que Jesus em nenhum momento aprovou ou fomentou esse ódio entre os judeus e samaritanos. Jesus Cristo foi até lá para também anunciar o reino de Deus àquela mulher que se estendeu também aos samaritanos. E na sequência, o texto vai dizer: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. Tinha dado seu filho José. E ali, à fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então aqui nesse texto a gente entende qual foi o local do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que foi, né, no poço de Jacó, e também em qual horário isso aconteceu. Por que é importante essas informações? Segundo o horário judaico, a hora sexta significava meio-dia. Mas as mulheres daquela região, elas tinham o costume de buscar água nesse poço logo cedo, ou então ao entardecer. Não era comum essas mulheres buscarem água naquele horário, pois o sol era muito quente, o sol era muito escaldante. Então, a mulher samaritana, provavelmente, ela não queria ser vista. Ela fugia de estar em locais que outras mulheres estavam, porque ela tinha uma má fama. Então ela não deveria se misturar com aquelas mulheres de família, mulheres de boa índole, porque ela não seria bem aceita no meio deles. Então acredita-se que o mais conveniente é que ela ia no horário de almoço. Aquilo ali era um horário alternativo para ela não ser vista, pois ela sabia que ela ia sofrer olhares, às vezes, né, uma comentando com a outra, porque as mulheres, elas iam juntas, né, naquele horário, porque era seguro elas andarem juntas. Então, a mulher samaritana, além dela não poder estar junto com aquelas mulheres, ela tinha que ir sozinha e ir no horário alternativo. Então, aqui eu vejo o quanto aquela mulher era desprezada, o quanto aquela mulher se sentia só, porque naquele momento que as mulheres se reuniam para ir buscar água no posto, eu acredito que era um momento que elas aproveitavam para conversar, para se relacionar, porque mulher conversa muito, né? Então elas não iam estar ali pegando água no posto sem falar nada. Mas não, a mulher samaritana, ela não tinha essa opção. E aqui é nítido que Jesus, ele vem, quebra o tabu social contra a conversa com uma mulher, sobretudo em um local desabitado e sem testemunhas. Porém, havia na alma daquela mulher uma necessidade de compaixão. Ela estava ali socialmente marginalizada, moralmente esfarrapada,
E foi assim que Jesus a encontrou e a salvou. Jesus não só falava com mulheres, mas também as convidava para participar do seu grupo de discípulos. Ele era ajudado. Se a gente for lá em Lucas, no capítulo 8, do 1 ao 3, a gente vai ver várias passagens em que Jesus curou as mulheres, em que Jesus caminhou com as mulheres e que Jesus deixou elas participarem do seu ministério. Então Jesus mostra que, ao contrário daquele povo que não tratavam as mulheres com dignidade, com respeito, que não valorizava as mulheres, ele valorizava essas mulheres, ele dava importância a elas. Então, existia uma necessidade de Jesus passar por Samaria, pois ele enxergava aquele lugar como um campo missionário. No versículo 7, é onde inicia o diálogo de Jesus com a mulher. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aquela mulher sabia que, de acordo com as tradições dos israelitas judeus, Jesus seria contaminado se ele bebesse naquela vasilha. Então, ela tenta argumentar como ele, sendo judeu, tem contato com uma mulher samaritana e ainda lhe pede algo, lhe pede água. Ela quer, portanto, saber como ajudá-lo a beber ou como ela poderia lhe oferecer uma bebida, uma vez que ela não tinha uma vasilha própria. O que significava que cerimonialmente ela precisaria ter um vaso limpo. Na pergunta, a mulher se justifica, destacando que ela era mulher e ao mesmo tempo samaritana. E aqui, nesse ponto, para a gente entender a indignação dessa mulher, a surpresa, o porquê que ela indaga, nós precisamos entender e dizer como era o quadro histórico e cultural daquele momento. Homens não conversavam com mulheres no meio da rua, eles se sentiam tão superiores que para eles era vergonha, era desonra conversar com uma mulher. Então, infelizmente, as mulheres eram tratadas como objetos. Muitas eram vendidas para o casamento. Elas não podiam estudar, trabalhar, participar de cultos. Elas só serviam para ser mãe e para serem esposas. Para terem uma ideia, o filho homem de uma mulher era mais importante do que ela na sociedade. Então, tinha aí duas barreiras. Ela ser mulher, então, pela cultura, um homem em via pública conversar com a mulher não podia, e em segundo, o judeu não conversava com o samaritano. Então, conhecendo essa tradição discriminatória, a mulher samaritana fica perplexa com o pedido de água de Jesus, que até então ela não sabe que é Jesus. Para ela é um viajante, é um judeu. Por isso essa mulher se espanta, pois não era comum judeus se misturarem com samaritanos. E muito menos conversar na via pública, ainda mais ela sendo mulher e sendo mulher de vida imoral. Então, um judeu, pelas histórias, quando nós estudamos, um judeu preferia morrer de sede a tomar água de um samaritano, muito menos de uma mulher pecadora. Então, por isso toda a surpresa. Lá no versículo 27, quando os discípulos chegam, falam que eles ficaram maravilhados. Traduzindo, esse maravilhados é como se dissesse que eles ficaram surpresos, que eles acharam assim, como pode Jesus conversando com uma mulher neste local? Só que eles não comentaram nada. Por que eles não comentaram nada? Porque eles respeitavam, eles tinham obediência a Jesus. E eles demonstram que, apesar de acharem algo muito fora da cultura, eles entendiam que algo especial tinha ali. Porque é assim que Jesus trabalha. Jesus não trabalha na lógica humana. Jesus não age como nós achamos que ele agiria.
porque Deus faz da forma que Ele quer, da maneira como Ele quer, e Ele mostra que Ele não segue regras de homens, que Ele não faz como o homem quer, mas sim como Ele sabe que deve ser para a transformação completa da alma, transformação completa do espírito do homem, da mulher. Então, quando a gente entende que os samaritanos eram discriminados pelos judeus, mas Jesus, apesar de judeu, não deu importância a essa questão. O coração daquela mulher estava fechado, porque a gente observa que ela colocava todos os impedimentos possíveis para não ter o contato com Jesus. E aí nessa noite eu pergunto, será que nós estamos também colocando argumentos, colocando alguns preceitos nossos, algumas coisas que nós achamos que é do nosso jeito, da nossa maneira, para evitar, para que Jesus não venha ao nosso encontro, mas colocamos sempre algo ali? Então fica uma reflexão. Como está sendo a nossa vida quando nós precisamos ter um encontro real com Jesus? Quais são os nossos questionamentos, as nossas desculpas? Então, ela aqui faz um questionamento. Se ele é maior que o pai Jacó, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os filhos e o seu gado? Então, Jacó foi uma bênção para aquele povo, e o seu poço servia para eles estarem ali tirando água. Mas Jesus responde para aquela mulher: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então Jesus estava mostrando para aquela mulher que ele estava oferecendo algo muito maior que Jacó tinha oferecido. Jesus revela que o que ele tem para a vida dela é algo precioso, é algo maior que aquele poço, muito maior que aquela água que apenas mata a necessidade física. Ele estava falando de uma água que ela nunca mais iria ter sede, que iria satisfazê-la por completo. A mulher ainda não tinha entendido. Por que essa mulher não tinha entendido? Porque ela diz para eles, minhas irmãs, ela diz: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela estava entendendo aquilo apenas como uma solução material. Afinal, ela não queria mais precisar ir no posto. Por que ela não queria ir mais ao poço? Ao poço revelava a sua vergonha, revelava ali o que tinha de mais profundo no coração dela, porque quando ela estava naquele poço, ela entendia que tinha que estar num horário alternativo, que tinha que estar sozinha. Provavelmente ali era onde ela internalizava e entendia o quanto a vida dela era uma vergonha. Então ela queria uma solução momentânea, ela queria se livrar daquele local, de onde lembrava ela quem ela realmente era. Mas Jesus nos mostra que ele é a fonte de água viva, não para saciar essa necessidade física momentânea que tanto ela, como eu, como vocês, como cada uma de nós tem. Mas essa fonte vai saciar muito além dos nossos problemas terrenos. Essa água iria transformá-la a ponto dela se tornar uma fonte de água viva. E aí ela iria ter para ela em abundância a ponto de compartilhar com muitas pessoas. O que Jesus tem para as nossas vidas, minhas irmãs, é muito grande. Não temos capacidade de mensurar. Essa história nos convida a enxergar a nossa vida eterna. Porque muitas vezes, como essa mulher samaritana, nós estamos focados no problema do que nós vivemos aqui nessa terra. E nós perdemos a nossa paz. Quando nós perdemos a nossa paz, muitas das vezes nós não deslumbramos mais a vida terrena, esquecemos das promessas que o Senhor fez para nós e começamos a correr para resolver e nos angustiar e dizer que não está fácil, que não aguentamos, que está difícil. Mas aí eu pergunto para vocês, o que nós estamos fazendo hoje aqui? Estamos vivendo, um devocional, que é um tempo com Deus, um tempo com o Senhor Jesus, e eu pergunto, nós temos tempo? Não.
Nós não temos tempo. Cada um aqui de nós temos algo para fazer. A nossa vida é ocupada. Mas se nós estamos aqui, se nós tiramos esse tempo, é porque nós sabemos o que é prioridade em nossa vida. É porque nós sabemos que precisamos de uma vida com o Senhor Jesus. Nós entendemos que nós precisamos dessa fonte de água viva, para essa fonte de água viva nos limpar, nos transformar. Porque eu te pergunto, essa vida terrena é a nossa preparação para a vida eterna? Eu preciso cada dia mais me santificar. Porque se eu não tenho tempo para o Senhor Jesus aqui nessa vida, por que eu vou ter tempo na eternidade? Então que busquemos mais nos dedicar à vida com o Senhor Jesus, a entender que essas angústias, esses sofrimentos são passageiros e o que nós almejamos não é uma solução temporária, é uma vida eterna, porque um dia estaremos em corpo de glória, vivendo uma eternidade ao lado do Senhor Jesus. Agora lá sim, não teremos mais pranto, não teremos mais choro, não teremos mais luto, porque nós entendemos que lá nós teremos paz. Nesse mundo nós sabemos que vamos ter aflições, mas sabemos que precisamos ter bom ânimo, porque a promessa do Senhor Jesus é que nós vamos vencer em Cristo Jesus. Ele nos fez e Ele é fiel para cumprir. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar da falta de perdão, esvaziar da raiva, esvaziar do rancor, das nossas desculpas, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Porque quando nós esvaziamos, nós permitimos que essa fonte de água viva que é Jesus nos complete. E Ele vai nos completar a tal modo que nós iremos transbordar para servir de fonte de água viva para outras vidas. O Senhor Jesus nos convida a lançar sobre Ele as nossas dores e deixar que Ele nos preencha, porque só Jesus Cristo pode nos preencher, pode nos dar a paz que precisamos. Então, Jesus pede para aquela mulher, no versículo, na parte ali 16 e 18, para chamar o seu marido. E Jesus lhe diz, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. E Jesus lhe disse, dissestes bem, não tenho marido, porque tinha 5 e o que agora tens é teu, não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Jesus deixa claro, minhas irmãs, que ele sabia quem era aquela mulher, que ele conhecia a sua vida por completo, que ele conhecia toda a sua vergonha. Mas Jesus não deixou se influenciar pelas atitudes daquela mulher. Ele não se deixou influenciar pelas atitudes negativas do seu tempo contra povos. Jesus não rejeita ninguém. E mesmo ainda, ele quis se encontrar com ela, que ele não desprezaria como as outras pessoas. Jesus mostra que todos desprezavam, que todos a olhavam e estava focado no pecado dela, mas ele não. Ele sabia quem era ela e ele sabia quem ela poderia ser através daquele encontro. Porque o Senhor já vê o nosso futuro, o Senhor já sabe o que nós seremos lá na frente. Muitas das vezes a gente olha para alguém e não dá nada. Porque muitas das vezes o que nós conhecemos daquela pessoa é só o pecado, é só o sofrimento. E às vezes a gente pode olhar até com desprezo, mas Jesus não. Jesus, ele já vê lá na frente, ele já sabe quem será aquela pessoa e ele honra no momento certo. Porque Deus sabe que quando a nossa transformação vem, o nosso passado não vai ser nada, mas sim o que será lá na frente, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o fim. Então Jesus veio para salvar todos. Em vez de condenar a mulher samaritana por seus relacionamentos errados, Jesus lhe mostrou o caminho da salvação. Muitos podiam duvidar, né? Muitos podem duvidar de nós, nos desprezar, mas Jesus é o único que nos conhece por completo. E mesmo sabendo das nossas fraquezas, Ele quer ter um encontro conosco. Todos os dias Ele nos convida para isso, né? Para ter um encontro real, para estarmos diante da sua presença, porque Deus quer nos revelar coisas grandiosas. Mas para isso nós precisamos ter tempo com Deus.
E é isso que Deus quer. Quando Jesus tirou esse tempo com a mulher, ele teve um tempo de qualidade e ela pôde saber o que Jesus queria para a sua vida. Então, o que importa é o que Deus sabe ao nosso respeito e não o que as pessoas falam de nós. Muitos podem falar de nós pelo pouco que elas nos conhecem, mas Deus sabe quem realmente nós somos. Deus conhece o nosso coração e os motivos que muitas das vezes nos levam a fazer escolhas erradas. E se nós nos arrependemos, Ele está pronto ali, para nos perdoar, apagar o nosso passado de vergonha e nos dar uma nova vida, assim como Ele deu para aquela mulher. Jesus vem ao nosso encontro, apesar de quem nós somos. Então, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte e vós dizeis que é Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Então eles tinham esse conflito entre eles, judeus e samaritanos, porque um dizia que tinha que adorar a Deus no monte e o outro dizia que tinha que adorar a Deus em Jerusalém. Então nesse momento Jesus vem mostrar para aquela mulher que o que importava era como essa adoração era feita. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e o importa é que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus tirou a dúvida daquela mulher, porque muito eram os conflitos socioculturais, questões de adoração, mas Jesus, ele estava ali direcionando aquela mulher, dizendo para ela: é o que importa, é a adoração em espírito e a adoração em verdade. Não adianta o espaço físico se você não está com seu pensamento, com seu coração em Jesus. Se não estiver ali com o coração contrito, a sua adoração de nada valerá. Não adianta ser religioso, levantar a mão, estar ali num ritual, numa religiosidade, se o coração não estiver em Jesus. Então, o que Jesus quer de nós é essa verdadeira adoração. Então, Jesus, ele mostra para essa mulher que o que importava era estar em espírito e em verdade. Então, Jesus sempre está perto de nós, nos ouvindo, nos direcionando, assim como ele direcionou aquela mulher de como deveria ser a sua verdadeira adoração. É interessante que ela quis saber, ela quis entender. No seu coração, eu creio que havia esse desejo de adorar em espírito e em verdade. Então, a mulher samaritana nos ensina o quê? A mulher samaritana nos ensina que o testemunho é importante. Ao perceber que ele era Jesus Cristo, ela saiu para testemunhar o que tinha acabado de acontecer na sua vida. A mulher samaritana, ela não usou um discurso enlouquente para convencer o povo sobre Jesus. O seu testemunho falou mais forte do que o seu passado. Porque os membros daquela comunidade, por que, minhas irmãs? Porque aquele povo confiaria no testemunho de uma mulher pecadora, de uma mulher que ninguém queria por perto. E por que ela não pensou: eu não vou falar nada? Quem vai me dar crédito? Quem vai acreditar em mim? O interessante é que aquela mulher entendeu que não era sobre ela. Ela estaria falando sobre Jesus. Era sobre ele que ela iria testemunhar. Então ela esqueceu do seu passado, ela largou o seu cântaro, largou a sua vergonha e foi falar de Jesus. Porque eles deixariam, minhas irmãs, de lado o que estavam fazendo para ouvir uma mulher de má fama. Então a mulher samaritana não usou desculpas, apesar de ter vários motivos, de achar que não seria ouvida. Ela apenas contou a sua experiência e os convidou a conhecer Jesus. Você e eu temos anunciado Jesus? Tem um famoso missionário conhecido mundialmente que se chama Billy Graham. Ele disse: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então, quais são as desculpas para não falar de Jesus? Eu não tenho tempo para fazer missões, eu tenho uma vida muito ocupada.
Enquanto você está ocupada trabalhando, você pode falar de Jesus para o seu colega. Ah, eu não posso falar lá onde eu trabalho. Então dê seu testemunho de vida. Viva conforme a palavra de Deus. E você pode orar. A oração é a ferramenta mais importante em uma missão no mundo. Nós podemos orar por as pessoas, podemos pedir ao Senhor para trazer um quebrantamento no coração delas, para que elas possam entender quem é Jesus e como Jesus pode transformar a vida delas. As pessoas podem recusar o nosso amor, podem rejeitar a nossa mensagem, mas não tem defesa contra as nossas orações. Então, quando a gente diz eu não tenho nada a oferecer, mas o que vamos a oferecer, como eu disse, não é nosso. Não vem de nós. O que a mulher samaritana tinha para oferecer dela mesma? Nada. Ela não tinha nada para oferecer dela, senão ela não ia se atrever a ir falar. Mas quando ela compreendeu que o que ela tinha para oferecer era o melhor, era Jesus, era dizer quem ele era, dizer para eles que o presente que ela ganhou era um rio de águas vivas, diferente do poço daquela água, ela se encheu de coragem e foi. Então, o que nós entendemos é que nós precisamos colocar em nosso coração que não é sobre nós. Eu fiquei sim com frio na barriga, falei, meu Deus, eu vou falar para tantas mulheres, Senhor. E agora? Mas aí eu lembrei, eu não vou falar de Fabiana, eu não vou falar de quem é Fabiana, eu vou falar de Jesus. Eu vou falar da palavra do Senhor Jesus, de como Jesus transformou a vida de uma mulher desprezada, sem valor, e como ele age nas nossas vidas. Então eu me enchi de coragem e falei, eu vou falar de Jesus, porque grande ele tem feito na minha vida e na vida de vocês também, né? Então, eu pergunto para as irmãs, por que que na passagem não tem dizendo que os discípulos falaram de Jesus? Porque talvez os discípulos estavam preocupados com as tradições, que judeus não poderiam ter contato com samaritanos, que iriam se contaminar. E foi através, a menos improvável, foi através daquela mulher que ninguém dava nada. Ela se tornou uma missionária e ela conseguiu atrair a atenção a ponto daquele povo querer saber mais sobre Jesus. Então, ela teve uma atitude que provavelmente os discípulos não tiveram, porque eles foram comprar comida. Por que eles não aproveitaram este momento? Pelo menos a Bíblia não relata, a Bíblia não diz que eles se aproveitaram para falar. Então, as necessidades terrenas não tinha mais preocupação no coração dela. Ela estava agora focada em falar da transformação que aconteceu na vida dela. Então, essa mulher é um exemplo em vista de suas atitudes perante Jesus. Pois seus vizinhos, ao escutarem os seus relatos, foram ao encontro de Jesus para conhecer o homem impressionante de quem ela tanto falou. Eles então não se deram por satisfeitos. Eles ouviram a mulher falar de Jesus, ficaram com desejo de conhecer Jesus, foram ao encontro e Jesus permaneceu 2 dias naquele local, porque muitos queriam ouvir. Então eles não perderam tempo, mas eles permaneceram ouvindo Jesus. Então os testemunhos daqueles que conhecem a Jesus e vivenciam coisas grandiosas com ele são imprescindíveis e eficazes. Naqueles 2 dias, os samaritanos entenderam que Jesus veio não para poucos, mas para todo mundo. Afinal, os discípulos andavam com Jesus, sabiam quem era Jesus, mas o que importa não é o tempo que você conhece, que você ouve falar, e sim quando você tem esse real encontro com Jesus, quando você passa a conhecer Jesus com uma experiência entre você e Jesus. É tão bom ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, mas é tão bom também ter esse encontro real, ter a nossa experiência, sentir essa fonte de água viva nos transformar.
Muitas podem dizer: ah, mas eu já estou na velhice, eu já estou idosa. Deus trabalha através da vida de cada um de forma diferente. Cada um serve ao Senhor da forma como pode servir. Então, Deus recusou a desculpa de Sara. Quando Sara disse que estava velha demais, Deus falou e direcionou o propósito que tinha para a vida dela. Então, não importava a idade que ela tinha. Nós podemos fazer a obra do Senhor, falar de Jesus, independente das circunstâncias, independente da nossa idade, independente do nosso conhecimento, porque quando a palavra vem do Espírito Santo, a palavra tem poder de transformar. É Deus que nos direciona, é Deus que nos dá a palavra. Então, quando nos tornamos cristãos, nos tornamos também mensageiros de Deus. Ele quer falar ao mundo através de você. Ele quer falar ao mundo através de mim. Muitas vezes podemos sentir que não temos nada para compartilhar, mas essa noite que venhamos entender que não devemos acreditar nisso. Não devemos acreditar nisso que o inimigo às vezes tenta colocar. Sempre terá algo que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus, como mensageiros de Deus. Essa mulher recebeu novos horizontes para a sua vida. Seu caráter foi transformado e a sua alma iluminada. Toda culpa foi deixada para trás e ela anunciava sobre aquilo que ela ouvira de Jesus. Ela transbordava essa nova vida que havia recebido e ela deixava fluir para a vida de outras pessoas. Então Jesus escolhe sim as mulheres para posições de destaque, na missão de levar o evangelho sem distinções no reino de Deus. Homem e mulher têm lugares importantes para Deus. Ele jamais rejeitou as mulheres. O maior diferencial no cristianismo de Jesus é a inclusão. Ele traz para o seu reino aqueles que a sociedade não considera capaz. E ao longo dos evangelhos, várias mulheres tiveram papéis importantes na missão de Jesus. E nas cartas paulinas a gente pode observar. É possível ver que as mulheres sempre fizeram parte da história e do anúncio do cristianismo. Essa mulher trouxe muitas pessoas para conhecer a Jesus. Ela se tornou uma missionária. Jesus conta com todos para anunciar. Então, para finalizar, minhas irmãs, o que eu aprendi com a vida dessa mulher é que não importa o que nós fomos, o que importa é o que nós nos tornamos em Jesus Cristo. É o que nós passamos a ser a partir da nova vida em Cristo. É quando nós nos esvaziamos de nós mesmas e deixamos que essa fonte de água viva possa nos transformar e que possamos dar testemunho das nossas vidas e que possamos, assim como essa mulher, falar de Jesus e entender que não vai ser de nós, mas sim sobre ele. Que Jesus fale ao coração de cada um de vocês e que essa palavra possa ganhar um lugarzinho no coração de vocês, assim como ganhou no meu, e eu passei a ter uma nova visão dessa mulher samaritana que podemos chamar de missionária. Deus abençoe a vida de vocês.